Você sabia que a mitologia grega não falou especificamente de vampiros, mas falou de algo, de um deus específico que tem características muito semelhantes às características principais de um vampiro, né? Sobre isso que a gente vai falar no vídeo de hoje. Eu vou te falar que deus é esse, vou te contar o resumo da história dele e você vai entender, por exemplo, por que que algumas pessoas que estudam essa questão dos vampiros entendem que esta mitologia fala sobre características que seriam características de um arquétipo, por exemplo, de um vampiro em todos os períodos da civilização. Sejam bem-vindos ao nosso canal Cine Terrologia Cultural, o canal que mistura terror e cultura. Se você se interessa por esse assunto, se inscreve no nosso canal e ativa o sininho para receber as nossas próximas notificações, tá? A gente tem a modificação de várias lendas. Quando você vai pegar, sei lá, por exemplo, a lenda da Chorona. A gente vai trazer aqui para o canal essas várias compreensões, né, e modificações em determinados períodos da lenda da Chorona, que é uma lenda muito famosa no México, né? A gente tem até aqui lendas brasileiras, por exemplo, a questão do Curupira se modificou, né? A questão da Caipora, Comadre Florzinha. A gente tem essas lendas, elas sendo modificadas porque os medos das pessoas também acabam se modificando. As perguntas acerca de como a vida funciona também acabam se modificando com o passar dos tempos. Então você tem essa modificação dos vampiros. Mas uma coisa principal, alguns elementos principais que você vê sempre em lendas de vampiros é o vampiro interrompendo o destino de uma pessoa, né? Essa interrupção do destino, por exemplo, a partir do século IV, século V lá na Europa, né, com a constituição da Igreja Católica, você tem vampiras que se transformaram, vampiras mulheres, que se transformaram essas mulheres eram sedutoras, por exemplo, né? E por que eram sedutoras? Porque, na verdade, elas seduziam os homens para praticarem atos libidinosos e durante essa prática elas assassinavam eles, né? Matavam esses homens. E aí você tinha a interrupção, na verdade, da vida desta pessoa sem dar tempo para que essa pessoa se arrependesse dos seus próprios pecados e pagasse a penitência que era imposta pela Igreja Católica, né? E quando você tinha isso, você tinha a condenação eterna da pessoa. Mas em determinado período você vai ver o vampiro associado a lobisomens, o vampiro muito associado a mortos-vivos, né? Porque o vampiro é um morto-vivo. Essa questão, por exemplo, do vampiro ele morrer quando ele vai para a luz do sol, né? Isso é uma construção do expressionismo alemão, do filme Nosferatu, né? Quando chegou no cinema a questão do Nosferatu. Então, na década de 1920, por aí, você tem essa questão do Nosferatu morrendo com a luz do sol. Aí, a partir deste momento, começa uma compreensão de que o vampiro não pode ter contato com a luz do sol e tal. Mas eu estou falando dessas questões para você perceber que as compreensões acerca do vampiro elas se modificam com o passar dos tempos. Agora, uma coisa que você sempre vê é o seguinte: o vampiro interrompendo a vida, né? Ou seja, é algo antinatural, a interrupção do destino de uma pessoa. A interrupção, por exemplo, do destino de uma pessoa junto com o fato do vampiro se alimentar da vida da outra pessoa, se alimentar da vitalidade, da energia dessa outra pessoa, né? No sentido psicanalítico, se alimentar da libido, por exemplo, de uma outra pessoa. E aí você tem a questão da compreensão do vampiro se alimentando de sangue, né? Porque sangue ele é vida, né? Inclusive sangue está associado muito com essas questões de fluidos corporais, está associado à questão de humores, né? Como a questão dos temperamentos, se você for voltar para a Grécia Antiga. Então você tem alguns elementos que você encontra em todas as civilizações que dizem respeito ao vampiro, né? Apesar dele se modificar na sua questão estética, mas você tem o vampiro como interrompendo o destino das pessoas e o vampiro se alimentando da vida de outras pessoas. Um vampiro como um parasita, né? Um vampiro como alguém que suga a energia dessa outra pessoa. A partir, por exemplo, da Revolução Industrial, antes da Revolução Industrial, inclusive até no surgimento, né, do capitalismo, né? O final do regime feudalista, início do capitalismo, você tem pessoas que se acordavam com energia baixa. E essa energia baixa que essas pessoas se acordavam era muito ruim para a questão produtiva, porque a gente estava então no capitalismo, né?
Então, como essa pessoa vai produzir recursos e vai produzir riquezas, isso era uma coisa desinteressante. Aí nesse período você tinha a compreensão de que quando você acordava sem energia, é porque você tinha sido atacado durante a noite por um vampiro, né? Você precisava se cuidar profundamente para não se acordar sem energia. Mas isso dizia respeito a uma questão do interesse, por exemplo, inclusive até do Estado, de fazer com que as pessoas fossem cada vez mais produtivas, né? E eu estou falando todas essas questões porque, apesar dessas diferenças de compreensões, você tem sempre o vampiro como alguém que pode interromper o teu destino e alguém que pode se aproveitar da sua energia, sugar a sua energia, né? Quando você vai para a mitologia grega, você vê o mito de Cronos. Cronos é frequentemente associado à questão do tempo, né? Inclusive, se eu não me engano, tem até uma marca de relógio que tem esse nome, né, de Cronos. Cronos era um deus que ele é associado muito ao tempo, e a história de Cronos chama atenção para quem estuda essa questão do vampirismo, porque tem elementos que são idênticos ao dos vampiros, a questão da interrupção do destino de uma pessoa e a questão de se alimentar da vida de uma outra pessoa, da energia de uma outra pessoa. Então você tem elementos em Cronos que nos ajudam a entender que sim, que ele pode ser entendido como um vampiro também. Então o Cronos, na verdade, só para fazer um resumo aqui para você entender, o Cronos ele é filho de Urano, e ele cortou os testículos do pai, interrompendo ali uma geração de deuses, né? Como ele era o filho mais novo, ele foi coroado como governante dos homens e de deuses, né? Então ele se tornou, digamos assim, o rei dos deuses e dos homens. Mas ele era muito tirano. Ele era muito... ele tinha uma ira muito grande quando ele governava, né? De forma que ele causava opressão nos deuses e causava opressão também nos homens. O que acontece? Ele tinha uma profecia sobre a sua própria vida, de que ele iria ser destronado por um filho. Então, o que aconteceu, né? Ele se casa com a irmã, que é a Reia, se casa com a irmã, e à medida que a irmã dele, no caso a esposa, vai tendo filhos, ele vai se alimentando, ele vai engolindo essas crianças, tá? O que eu acho interessante, só fazendo um parênteses aqui, né, tirando um pouco desse contexto de vampiro, é como essa história de Cronos fala sobre várias relações abusivas de pais e filhos, né? Porque existem sim pais abusivos, existem sim pais que não são legais com os filhos, e existem pais que se sentem tão amedrontados, né? Eles se sentem tão encurralados e tão ameaçados, eles se sentem com medo de, por exemplo, de não serem, entre aspas, isso na cabeça deles, destronados pelos próprios filhos, que eles engolem os filhos no sentido mais simbólico da palavra. Então é interessante que você vai ver nos mitos elementos que nos ajudariam a elaborar algumas questões, né, com as quais o ser humano se depara frequentemente. A gente está falando de mitologia grega, que há muito tempo atrás, né, ela foi constituída, mas são assuntos que são muito recentes, né? Então, voltando a falar a questão do Cronos, né, ele tem elementos que são parecidos com vampiros porque se alimentava dos próprios filhos, ele engolia estes próprios filhos, né? A Reia, quando vai ter um filho, vai para uma ilha distante, se não me engano, a ilha de Creta. Ela vai para uma ilha, ela tem esse filho, e quando ela volta, ela dá uma pedra para Cronos, dizendo que era o próprio filho. Aí Cronos vai e engole uma pedra, né? E aí o filho que ela teve com ele, que é o Zeus, no caso, Zeus acaba crescendo e realmente ele destrona o pai. No caso, a profecia se cumpriu. Mas a gente tem, por exemplo, o elemento, né, da interrupção do destino, porque quando ele tinha uma profecia sobre a vida dele, e quando ele engole os filhos, ele está interrompendo o destino dos filhos. E você tem também o fato de ele se alimentar dos próprios filhos, né? Porque ele engolia esses filhos. Na verdade, Zeus depois, né, vai dar uma bebida para ele, ele vai beber e vai vomitar todos os filhos. E aí, nesse período, ele é destronado, né, pelos próprios filhos. Mas
O fato aqui é que você encontra elementos que você vai encontrar em todas as lendas de vampiros. Apesar de que elas vão se modificar, a parte estética delas vai se modificar, mas o arquétipo é o mesmo, a parte estrutural do vampiro é o mesmo. A interrupção de destinos e a alimentação, né, do vampiro sugando a energia, ou seja, o que tem de mais vital no ser humano. Espero que você tenha gostado desse vídeo. Um forte abraço. Se inscreve no nosso canal, ativa o sininho para receber as nossas próximas notificações e eu te vejo no próximo vídeo.